Fala galera ligada aqui no canal do Pedro Ferreira. Eu sou Pedro Ferreira, musicista, produtor fonográfico e, para os efeitos aqui do canal, o mais importante, professor de música e alguém com experiência em fazer vestibular de música, passar no vestibular de música. Criei esse canal aqui justamente para isso, para conseguir ajudar vocês a chegarem mais perto do sonho de passar na faculdade de música, falar sobre a faculdade de música, porque talvez isso pode ser uma coisa para você que você nunca pensou sobre, para conseguir expor tudo isso que eu aprendi nessa minha caminhada para fazer vestibular de música, porque eu não quero que ninguém cometa os erros que eu cometi da vez em que eu fiz vestibular de música, mas não consegui passar, mas eu quero compartilhar aquilo que eu fiz de certo também, aquilo que me levou a passar 2 vezes no vestibular de música e passar bem. E aí, se você quiser saber mais, pode procurar no Pulga Atrás do Ouvido número 3, tá no canal, tem uma playlist específica disso lá. E lá eu posso falar mais sobre minha história de maneira um pouco mais extensa. Mas, galera, o vídeo de hoje não é um Pulga Atrás do Ouvido. O vídeo de hoje, ele é um parte cravada, onde eu resolvo uma prova antiga de um vestibular de música que seja da semana, e aí eu comento com vocês sobre essa prova, comento sobre isso daqui, isso aqui, daquilo outro, para vocês verem o que cai, como se resolve, quais são os conhecimentos que são cobrados num vestibular de música, da parte teórica e perceptiva. E conforme na semana passada a gente fez a Unirio, né, parte 1 da prova de 2018, hoje eu vou fazer a parte 2, que é completando essa prova que a gente já estava vendo, que a Unirio que é a minha faculdade, no caso, que eu fiz. Mas se você quer que eu faça de alguma faculdade específica, comenta aqui embaixo, que eu procuro prova antiga dessas faculdades para a gente conseguir trazer aqui para vocês. Tá certo? Nem sempre é fácil de conseguir, porque tem umas faculdades que são um pouco mais complicadas do que as outras de conseguir, mas a gente pode tentar, e sabendo que tem uma demanda de certas pessoas por certas faculdades, eu vou e faço. Tá certo, galera? Mas, né, sem mais delongas, vamos agora partir direto para a prova em si, né? A gente já pode vir para cá, para a prova, e a gente continua aqui na questão 5, porque a gente tinha parado na questão 4, né? Então vamos para a questão 5. Grafar as notas das cifras alfanuméricas assinaladas por letras. Ou seja, eles te dão aqui esse acorde e você tem que ir e montar ele na partitura, que no caso teria uma partitura aqui para você colocar. Eu só cortei ela porque, como eu falei na parte 1, eu não achei a versão dessa prova sem o gabarito, então eu tive que editar para a gente conseguir fazer aqui, mas não tem problema nenhum, tá certo? E aqui eu tenho de novo o Sibelius, que eu abri para dar aquela ajudada na gente, e aqui a gente vai escrever, né, essas cifras alfanuméricas. No caso, a grafia era para ser feita em clave de sol, só tinha clave de sol, ok? Eu não coloquei aqui na edição, inclusive um erro meu na parte da edição, mas só era para ter a clave de sol. Então a gente vai escrever esse acorde aí, de acordo com a clave de sol. Então, o primeiro acorde que eles pedem pra gente é Fá sustenido menor bemol 5. Uma tríade. Então, ou seja, pelo que a gente vê aqui, a gente não vai trabalhar com tétrades, somente tríades. Considerando isso, bom, vamos lá. Então a gente começa com o nosso amigo Fá sustenido menor bemol 5. Já que não está em inversão, porque não tem a barrinha, a gente pode assumir que a gente começa com Fá sustenido, né? Então, vou botar aqui no Sibelius e já vou botar em semibreve para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente tem Fá sustenido, né? E sendo Fá sustenido menor, ou seja, para chegar numa terça menor, ela tem que estar 1,5 tom acima do seu intervalo, né? Que você tem como referência. Então, vamos lá. A gente tem Fá sustenido menor. Então, Fá sustenido para o quê? Sobe um tom, vai para Sol sustenido, sobe mais meio tom, vai para Lá. Então, Lá. Perfeito. E agora a gente tem que achar uma quinta diminuta com relação ao Fá sustenido, que seria 3 tons de Lá, de 3 tons da sua fundamental, que é Fá sustenido. Ou seja, Fá sustenido, um tom vai para Sol sustenido, mais um tom vai para Lá sustenido, mais um tom vai para Dó. Porque a gente tem que sempre pensar nisso. Quando a gente está pensando na escala, é o que eu falo. Não,
escala não é turma. Você não pode ter duas notas com o mesmo nome. Entendeu? Então, se você tem Fá sustenido, a escala menor de Fá sustenido seria Fá sustenido, Sol sustenido, Lá B quadro, Si B quadro, né, Si natural, e Dó sustenido. Só que isso daria pra gente uma quinta justa, né? Porque na escala menor de Fá sustenido, a quinta é justa naturalmente. Então, a gente pega essa quinta e desce meio tom. Tá certo? Então, a nossa acorde seria um Fá sustenido, que a gente já escreveu, Lá, e um Dó natural. Então, esse é o nosso acorde. Tá certo, galera? Então, caso você não tenha entendido, caso você prefira que eu explique por outras lógicas que não é da escala, que eu fale mais sobre o intervalo em si, ou seja, a distância pura do intervalo, que é essa coisa do um tom e meio, é 3 tons, escreve aqui nos comentários que eu vou saber melhor, tá certo? Bom, nosso segundo acorde é aqui, um Sol bemol com baixo em Si bemol. Então, Sol bemol maior, porque não tem o Mzinho aqui, indicando pra gente, com baixo em Si bemol. Então, primeiro de tudo, vamos colocar o baixo, né? Porque já dizem pra gente que o baixo é Si bemol. Então, vamos colocar esse Si bemol aqui, beleza? Poderia ser o de cima e você botaria as notas acima dele, mas eu vou colocar esse daqui aqui, tá certo? Bom, temos aqui um Si bemol. Quais são as notas de Sol bemol maior? Bom, Sol bemol é Fá sustenido, né? São enarmônicos, são as mesmas notas. Então, a gente teria Sol bemol, uma terça maior, que é o Si bemol, e aí uma quinta justa. E a quinta justa seria essa nota aqui, que é um Ré bemol. Então, porque se você pensa que a quinta de Sol é Ré, então a quinta de Sol bemol é Ré bemol. Então, dali você já sabe, né? Você pode colocar, não estaria errado se você colocasse agora o Ré bemol e depois o Sol. Mas eu vou tentar colocar o negócio assim, o baixo, e aí depois o fundamental e o resto do acorde. Entendeu? Eu vou tentar fazer isso como regra. Se bem que na verdade é melhor fazer ela ficando mais, né, junta, porque aí o acorde fica menos espaçado, menos chance de erro. Então vamos fazer assim, né? Então, Ré bemol e Sol. E esse é o nosso acorde. Sol bemol maior, só que com baixo em Si bemol. Tá certo? Agora vamos continuando aqui. Não maximiza não, Sibeli. Vamos continuando aqui para a letra C, que é Si bemol com quinta aumentada. Então, nosso acorde não está invertido, o que quer dizer pra gente que o baixo é em Si bemol, assim como era antes. E agora a gente vai montar um acorde de Si bemol. Como é que é um acorde de Si bemol maior? Si bemol, Ré e Fá. Tá certo? Porque Si bemol, aí tom, tom, fica para Ré, aí depois você vai semitom, tom, Fá natural. Então, Si bemol, Ré natural e Fá natural. Então esse é o nosso acorde. Só que esse é um acorde de Si bemol maior. E o que ele está pedindo é um acorde de Si bemol com quinta aumentada. Então, você monta aqui o seu acorde de Si bemol, só que a quinta você vai aumentar meio tom, porque a quinta tem que ser aumentada, né? Então, Fá sustenido, tá certo? Pô, seria correto botar Sol bemol aí? Não, porque aí você teria uma sexta menor. Porra, por que, Pedro? Porque é o que eu falei, escala não é turma, você não pode ter as coisas com o mesmo nome. Então você precisa sempre contar uma depois da outra. Então depois do Si tem que vir um Lá. Depois do Si tem que vir um Dó. Depois do Dó tem que vir um Ré. Depois de um Ré tem que vir um Mi. E depois do Mi tem que vir um Fá. Por isso que o Fá é sempre a quinta de Si. Entendeu? Já se você bota um Sol, ele seria a sexta. Por mais que enarmonicamente eles sejam a mesma nota. Sacou? Então isso é importante você ter em mente quando você está montando o acorde, para não se confundir. Ok? Mas a gente pode agora ir para a letra D. Na letra D a gente tem um Sol menor com baixo em Ré. Então vamos começar, né? Eu falo sempre, bota o seu baixo. Ré é o baixo, então bota Ré. Beleza? E
Aí depois você monta o resto do acorde. Como a gente já viu o Sol bemol, né, maior, o Sol menor seria que nem o Sol bemol, né, Sol, Si e Ré. Seriam essas notas que fariam um acorde de Sol qualquer. Só que ele vai ficar com Sol, porque é só fundamental, então isso não vai mudar. Como a terça menor de Sol é Si bemol, tá certo? E aí o Ré, que é a nossa quinta, a gente já tem, porque está no baixo, né? Então Ré, Sol, e aí Si bemol. Beleza, galera? E para encerrar, Lá sustenido menor com baixo em Mi sustenido. E é por isso que eu falo que não é a mesma coisa um Mi sustenido de um Fá, né? Porque o Mi sustenido ele é a quinta de Lá sustenido. Então, se fosse Si bemol menor, aí sim seria Si bemol menor com baixo em Fá, mas não é o caso. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos escrever a nossa, o nosso baixo, Mi sustenido. Beleza? Depois, Mi sustenido sendo a nossa quinta, a gente pode já escrever a nossa fundamental, que agora esse beijo vai começar a ficar fazendo isso aqui, que está no final da página. Lá sustenido. E agora a gente precisa de uma terça menor desse Lá sustenido. Qual é a terça menor de Lá sustenido? Bom, de Lá sustenido a gente soma um tom para ir para Dó sustenido, certo? Para Dó sustenido, para Si sustenido. Então de Lá sustenido a gente vai para Si sustenido, e de Si sustenido a gente joga mais meio tom para frente para ir para Dó sustenido. Então a gente bota agora um sustenido aqui. E assim a gente encerra essa questão. Tá certo, galera? Show! Que bom. Estamos fazendo progresso aqui. Depois dessa questão, a gente vai para a questão inversa dessa, que é escrever a cifra alfanumérica dos acordes abaixo. Ou seja, ele vai te dar agora os acordes escritos aqui, e em cima disso você tem que ir e escrever a cifragem, ou seja, escrever as letrinhas, correto? Então aqui eu abri um bloco de notas em vez do Sibelius, porque vai ser mais útil para isso, né? Porque a gente tem que escrever. E aqui a gente escreve. Show? Então vamos lá. Primeira questão, né? Letra A. A gente tem um Lá, um Dó e um Fá sustenido. Bom, Lá, Dó e Fá sustenido faz esse acorde aqui. Que não tá, eu não tô fazendo o mesmo voicing que tá aí escrito na coisa, porque eu estou com uma mão mais perto, né? Mas dá para vocês entenderem para efeitos da questão. Fá sustenido, Lá e Dó. Esse daí resulta pra gente num acorde de Fá sustenido menor bemol 5, correto? Porém, com o baixo em Lá, porque a nota mais grave aqui é um Lá. Então, a nossa resposta é essa. É Fá sustenido menor, porque de Fá sustenido para Dó é uma terça menor, bemol 5, com baixo em Lá. Correto? Essa é a nossa resposta dessa questão. Já na letra B, a gente vai ver que mudou, né, o acorde, onde a gente tem um Si aqui no baixo. Opa! Si, um Mi e depois um Sol sustenido. Isso daí indica pra gente que esse é um acorde que toda vez que você vê essa questão de que eles te dão um acorde escrito na pauta, eles vão tentar fazer o acorde ficar o mais espaçado possível, porque se você coloca ele em terças e bonitinho, compacto, fechado, você fica muito óbvio, fica muito direto qual é o acorde, porque você consegue ver muito mais fácil. Então eu vou tentar espaçar. Então quando isso acontecer, você tem que tentar pensar como eu posso empilhar esses acordes em terças, essas notas que eu tenho em terças. Então eu tenho um Si, um Mi e um Sol sustenido. Pô, eu poderia empilhar Sol sustenido, Si e Mi? Pô, não, né? Porque entre Si e Mi eu tenho uma quarta. Então já melou. Eu poderia fazer Si,
Mi e Sol sustenido? Não, pela mesma razão, tem uma quarta aqui. Eu poderia fazer Mi, Sol sustenido e Si. Aí sim, aí é tudo terça. Então isso indica para mim que isso é um acorde de Mi maior. Isso é uma dica, né? Um truque para você saber qual é o acorde que você está lidando quando você está trabalhando com esses voicings muito espaçados, né? Então isso é um Mi maior. Só que o Si está no baixo. Então a gente escreve aqui Mi, né? Que é representado pela letra E, com baixo, barrinha, em Si, que é representado pela letra B, de bola. Correto, galera? Show de bola. E agora a gente vai para a letra C, onde a gente tem um Ré no baixo aqui na clave de Fá, depois um Si bemol e um Sol. Então vamos de novo. Pô, Ré, Si bemol e Sol, né? Ré, Si bemol e Sol. Pô, Ré, se eu escrever Ré, depois Si bemol e depois Sol, já melou, né? Porque de Ré para Si bemol é uma sexta, que até um intervalo interessante com relação a terços, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque não é o coisa do vídeo. Agora, se eu escrever Si bemol, Ré e Sol, também não dá, porque entre Ré e Sol é uma quarta. Só que se eu escrever Sol, Si bemol e Ré, e aí eu tenho um empilhamento de terças. Então esse é um acorde de Sol. Só que ele é um acorde de Sol menor, porque a terça é menor. Já que a terça maior de Sol seria Si. Já a terça menor é um Si bemol. Correto, galera? Então a gente tem isso, um Sol menor, só que o baixo está em Ré. Importante ressaltar. Então, Sol, representado pela letra G, menor, com baixo em Ré. E essa é a nossa resposta. Tá certo? E agora indo para a letra D. Essa letra D ficou meio esquisita, né? Porque tem um... Isso aqui parece para mim um Ré bemol, e eu vou considerar assim, mas a grafia ficou esquisita, ficou meio pegando no negócio na linha de cima. Mas enfim. Ré bemol, Lá e Fá. Bom, esse daí, Ré bemol, Lá, Fá. Então, eu já vou... O que é interessante é que com o tempo você vai pegando... os empilhamentos de terça já ficam automáticos para você. Então você pensa em Sol, você pensa Sol, Si, Ré. Você pensa em Lá, você pensa Lá, Dó, Mi. Você pensa em Ré, você pensa Ré, Fá, Lá. E é o caso aqui agora. Ré, já que você tem Ré bemol, né? Fá e Lá. Correto? Só que de Ré bemol para Fá é uma terça maior. Beleza, também é um acorde maior. Só que de Fá para Lá também é uma terça maior. O que quer dizer que entre Ré bemol e Lá existe uma quinta aumentada. Porque a quinta justa de Ré bemol seria Lá bemol. Como o seu Lá está natural, isso é Ré bemol, Fá, Lá. Então esse é um acorde de Ré bemol com a quinta aumentada, né? Então, hashtag 5. Show? Show de bola. E para encerrar, falando em hashtag, né? A gente tem um Ré sustenido, um Si e um Fá sustenido. Você também vai se acostumar a fazer isso, então Si, Ré, Fá. Isso é um acorde de Si. Agora resta saber qual é a qualidade do acorde, né? Ele pode ser esse aqui, pode ser esse, pode ser esse. Isso tudo são acordes de Si. Mas ele é um Ré, é um Si, Ré sustenido, Fá sustenido. É um acorde de Si maior, só que com baixo em Ré sustenido. Então, Si com baixo em Ré sustenido. E esse é o nosso gabarito dessa questão 6. Correto, galera? Show de bola. A gente guarda aqui e a gente pode ir para a questão 7, onde eu vou precisar novamente do meu amigo o Sibelius. Então vamos lá. Dadas as notas abaixo, construir os intervalos pedidos. Então você vai ter você vai ter uma nota que ele vai te dar aqui e você vai ter que construir o intervalo dela. Show? Show de bola. Então vamos lá. Letra A, sempre na clave de Fá, né? Letra A, você tem aqui, eu vou fazer em semínimas porque o Sibelius ele está em 4x4 aqui, então eu vou fazer em semínimas, em mínimas, mas dá no mesmo, tá? No caso. Então eu vou escrever em semínimas mesmo, né, galera? Como, né, eu falei.
Vamos lá. Aqui, eles já te dão... Isso é mínimas e mínimas. Eles te dão a armadura, né, de clave. Então, é interessante notar isso, porque aqui tem um dó, né? Só que como tem essa armadura de clave aqui, você tem que perceber que o Fá e o Dó estão sustenidos. Isso quer dizer que esse Dó também é um Dó sustenido. Beleza? A partir desse Dó sustenido, você tem que fazer uma segunda descendente, segunda maior. Então, a gente já pode escrever um Si. Porque se é segunda a partir do Dó, necessariamente a próxima nota tem que ser um Si. Não pode ser um Lá, não pode ser um Ré, tem que ser um Si, porque é a nota logo depois. Dó, a primeira, logo abaixo dele, então porque está descendo, tem que ser um Si. Agora, qual Si vai ser que a gente vai ter que ver, sacou? Esse Si tem que estar a um tom do Dó sustenido. Por quê? Porque é uma segunda maior, descendente. Então, é um Si B quadro. Se você fizer assim como está escrito, está certo. Tá certo? É isso. Não tem tanto mistério. Parece muito complicado, mas não tem tanto mistério. Tá certo, galera? Bom, agora a letra B, a gente tem esse Ré para uma terça maior descendente. Ré. Terça maior descendente. Então, a gente já pode escrever o quê? Ré, Dó, seria uma segunda, Si, de novo. Então, escreve um Si. Já pode escrever o Si. Só que aí é uma terça maior, né? Terça maior descendente. Então, agora a gente conta o quê? 2 tons. Porque o intervalo de terça maior é a 2 tons de um intervalo de um... É um intervalo de 2 tons de distância. Essa era a palavra que eu estava procurando. Distância. Tá certo? Então, Ré, um tom para baixo, Dó, mais um tom para baixo, Si bemol. Só que leve em consideração o seguinte: a armadura de clave aqui já leva um Si bemol na armadura. Então você não precisa, enquanto o meu cachorro fica louco no fundo, você não precisa, de jeito nenhum, botar o intervalo aqui. Já é redundante, sacou? Porque já está na armadura. Então é isso. Si bemol está escrito. Show! Vamos para a letra C, que pede uma sexta menor ascendente. Ok? Show de bola. Então a gente tem esse Dó aqui e pede uma sexta ascendente. Então vamos lá. Dó. Não, vamos, como tem que ser ascendente, né? Então Dó, Ré, segunda, Mi, terça, Fá, quarta, Sol, quinta, Lá, sexta. Então a gente já sabe que é um Lá. Beleza? Já tem um Lá ali. Agora a gente tem que ver como é que é esse Lá. Se vai ser ascendente ou descendente. Considerando, você pode ir pelos intervalos, né, pela distância do intervalo, como eu estava indo lá. Mas, como esse é um intervalo um pouco maior, você pode ir pelo nosso amigo, pela escala, né? Porque você tem a escala de Dó maior, como é que seria? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nessa escala, os intervalos de segunda, de terça e de sexta e de sétima são intervalos maiores. Então, entre Dó e Lá, você teria uma sexta maior. Então, para uma sexta menor, teria que abaixar meio tom desse Lá. Então, seria de Dó para Lá bemol. Tá certo? Só que nessa armadura aqui, você já tem um Lá bemol. Inclusive, você quer armadura de Lá bemol maior. Pode ser, né? De Lá bemol maior. Então, já está escrito. Você não precisa escrever. Já está escrito. O intervalo. Tá certo? Então é isso. Show de bola. Então, essa é a resposta. Agora, para a letra D, nós temos um intervalo de sétima menor descendente. Bom, nós temos aqui escrito aqui esse Lá, né? Fá, Dó, Sol, Ré. Não tem Lá, então é um Lá. Não tem um sustenido no Lá, então é um Lá mesmo. Escrito aqui. E temos que ir para uma sétima menor descendente. A gente pode ir contando, né? Tipo, Lá, Sol e descendo, né? Lá, Sol, Fá, Mi. Mas a gente também pode fazer o seguinte. A gente pode fazer pelo intervalo contrário, né? Que é uma técnica um pouco mais avançada do negócio, né? Então,
pense aí, como é que seria para você fazer pelo contrário? Porque uma sétima menor descendente, ela teria o intervalo contrário de ser uma segunda maior ascendente. Vai ser o mesmo intervalo, tá certo? Eu vou provar isso para vocês. Então pense, de lá você poderia ir para o quê? Para si maior. Seria si, né? Então vamos ver se isso mantém com a nosso método tradicional. Então temos lá sol para fá, para mi, para ré, para dó, para si. Então lá seria o 1, aí sol, fá, mi, ré, dó, si. Então si é a nossa sétima de fato, tá certo? E aí você teria só que fazer o intervalo, ver qual seria o intervalo do negócio. Então, considerando o que a gente tem lá, intervalo de sétima menor seria quase descer uma oitava, né? Seria quase descer para o lá, mas ficaria faltando um tom para você chegar nesse lá de volta. E para chegar de um tom de lá de volta seria para o si. Tá certo, galera? E se essa técnica não ficou clara para você, fala aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando ela por si só, como os intervalos são complementares. Mas, para o vídeo de hoje, isso aqui basta. Show de bola! E para encerrar, a gente tem aqui um intervalo de quarta aumentada descendente. Então, nós temos esse sol escrito aqui, que é um sol sustenido, e a gente tem que descer para uma quarta aumentada. Então, sol, desce fá, desce mi, desce ré. Então, a nossa próxima nota vai ser um ré, correto? Agora, qual ré é esse ré? Essa é uma questão. Se esse sol aqui é um sol sustenido, qual seria esse ré? Você tem que saber que a quarta aumentada ela fica a 3 tons da sua nota inicial. Então, de sol sustenido para fá sustenido, um tom. De fá sustenido para mi, outro tom. De mi para ré, mais um tom. Então esse ré é um ré B quadro. E como não tem ré sustenido na armadura, essa é a sua resposta. Tá certo, galera? É assim que se resolve essa questão. Perfeito. E agora a gente vai para a última questão da prova, que é essa daqui, a número 8. Peraí, tem 8 e 9. Eu nem sabia, nem tinha visto que tinha a 9 quando estava preparando a aula. Mas não tem problema, né? A gente pode fazer isso durante as coisas. Tá certo? Vamos lá. A gente tem aqui a questão, né, do 8, em que a gente tem que ver qual é a unidade de tempo e qual é a unidade de compasso desses trechos musicais que nos são dados. Tá certo? Então é uma questão de tempo, de métricas, de compassos. Bom, questão número 1. Ela é em 6/4. E eu vou usar a clave de cima, né, a clave de sol, para indicar a unidade de tempo e a de baixo para indicar a de compasso. Correto, galera? Show de bola. Você vê, normalmente a partitura ela te indica qual é a unidade de tempo pelo jeito em que as coisas são distribuídas. Sacou? Perceba como está sendo distribuído isso daqui. Esse tem esse aqui e depois esse aqui. Por que eles não estão, tipo, diferentes, sabe? Por que eles não estão escritos de maneira diferente? Por que estão escritos dessa maneira, diferenciados? E por que na voz de baixo, na clave de baixo, não está conexo isso aqui? Por que não está esse... Ai, meu Deus do céu, esse traço aqui não se tem, sabe? Não se conectam com o outro. Por quê? Porque você tem que contar 1 aqui e 2 aqui. 1 aqui e 2 aqui. E é assim que você vai contar. E isso vale para todas as questões. Elas vão te indicar normalmente a partir disso. Em geral, né? Porque as coisas de vez em quando ficam mais complicadas na música. Mas isso é uma regra geral que funciona super bem. Então, a nossa fórmula de compasso aqui, né,
deixa eu ver como eles chamam aqui, porque tem nome, né? A unidade de tempo, no caso, da questão da letra A, ela vai ser justamente isso aqui, que é uma mínima pontuada, correto? Então eu vou usar sempre a nota Dó, porque sim. Então essa é a nossa nota, porque a gente conta o compasso assim, entendeu? 1, 2, sacou? Essa aqui é como está sendo dito pra gente. Já a fórmula de compasso, né, a unidade de compasso, perdão, a unidade de compasso ela é a nota musical, a grafia musical, ou seja, o símbolo como esse daqui que a gente está vendo da mínima, que preencheria um compasso inteiro dentro daquela métrica. E para esse daqui, a nossa resposta é essa mesmo. É uma semibreve pontuada. Por quê? 6 por 4. Então, vão caber nesse compasso 6 vezes a nota que lembra o 4, que é representada pelo 4, que, no nosso caso, é uma semínima. Então, cabem 6 semínimas nesse compasso. Correto? Só que 6 semínimas equivalem a uma semibreve pontuada. Por quê? Porque 2 semínimas equivalem a uma mínima. 2 mínimas equivalem a uma semibreve. E quando você pontua alguma coisa, essa coisa passa a ganhar metade do valor que ela mesma tem. Então, se uma semibreve vale 4 semínimas, ela pontuada ganha mais 2. E assim ela vale 6 tempos. Correto, galera? Show de bola. Então essa é a resposta dessa questão. E agora a gente vai para a letra B, onde a gente tem um 6 por 8. Correto? 6 por 8. 6 por 8 é uma coisa complicada para algumas pessoas, porque você pode olhar e pensar, eu conto tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha instalada até entregou a parada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o que a gente chama de compasso composto. Porque quando você dá a cada tempo que você conta, você está com 3 subdivisões lá dentro, sacou? E aqui também se indica isso pra gente, né? Você vê que tem aqui esse grupo aqui tá ligado e esse aqui tá separado. Esse aqui tá ligado, esse aqui tá separado. Então, tipo, eles estão separados, sacou? Eles são grupinhos dentro daquilo, porque eles indicam como você tá contando o negócio. Então, você tem que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada tá que você faz são 3 desses tempos, né? São 6 tempos, só que são 3 a cada contada que você dá. Só que como a gente está em 8 e não em 4, o 8 ele é o equivalente a uma colcheia. Então, cada tempo que eu contar vai ter que caber 3 colcheias. E qual é o símbolo musical que cabe 3 colcheias? É uma semínima. É uma semínima pontuada. Eu sempre confundo os nomes. Semínima pontuada. Sacou? Então é isso. A nossa resposta é essa. Semínima pontuada. É como a gente conta. Essa é a nossa unidade de tempo. Já a unidade de compasso, é aquilo que eu falei. É aquilo que vale por todo o nosso compasso. Que cabe naquele compasso. Nesse compasso, a gente cabe 6 colcheias. Só que é aquilo. 2 colcheias equivalem a uma semínima. Então, nós temos 3 semínimas. 2 semínimas equivalem a uma mínima, e uma mínima pontuada tem mais metade do seu valor. Então, se uma mínima tem 4 colcheias, pontuada ela vai ganhar mais 2 e vai ter 6. Então, essa é a nossa resposta. Sacou? Show de bola. Embaixo, a gente tem uma questão muito parecida, porque a gente tem um 12 por 8. E um 12 por 8, ele é um 6 por 8, só que dobrado, né? Então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 12. Entendeu? E então, a unidade de tempo é a mesma, porque você conta do mesmo jeito.
Então, a unidade de tempo é uma semínima pontuada. Já a unidade de compasso vai mudar, porque, lógico, o compasso ficou maior, né? Então, você vai ter 12 por 8. Ou, né, a gente vai ter que fazer duas das nossas amigas semínima pontuada, né? Só que duas mínimas pontuadas equivalem a uma semibreve pontuada. Pensa só, uma mínima, duas mínimas equivalem, né, ao, vamos pensar em termos de colcheia. Uma mínima pontuada, vale 4 colcheias. Então, se uma semibreve é o dobro de uma mínima, ela vai valer 8. E se você pontuando, você acrescenta metade de 8 é 4. Então, 8 mais 4, 12. Sacou, galera? Então, eu vou fazer daquele jeito que fica mais didático, né? Aqui. Então, você tem isso daqui, né? Só que você pode agrupar isso em mínimas. Só que em vez de mínimas, você pode fazer isso, e como metade de uma semibreve é uma mínima, você completa o seu compasso assim. Sacou? Show de bola, né? Agora a gente vai para um compasso mais diferente dessa seção, que é esse. Um 9 por 16. Ai, meu Deus do céu, 9 por 16, fudeu. Não sei o que fazer, 9 por 16 é muito difícil, como é que eu vou fazer isso? 9 por 16 nunca nem vi esse compasso. Calma, é o que a gente falou. Vamos com calma. Primeiramente, olhe para a partitura. Você percebe que esses grupinhos de 3 estão aparecendo? 3, 3, 3. Isso indica pra gente que a nossa contagem tá. Ou seja, esse daqui é a nossa unidade de tempo. Seria a unidade equivalente a esse tempo aqui. Que é, né? Se você pega aqui, você teria essas 3 semicolcheias. Só que 3 semicolcheias também são equivalentes a uma colcheia pontuada. Porque 2 semicolcheias equivalem a uma colcheia e pontuada você ganha metade do seu valor. Então, uma colcheia pontuada seria a nossa unidade de tempo aqui. Unidade de tempo, tá certo. Já a unidade de compasso, ela é um pouquinho mais complicada nesse caso, porque a gente tem que achar uma grafia musical que encha todo esse compasso. E, né, a gente tem 9 por 16, então a gente tem 9 semicolcheias. Ou, né, 3 colcheias pontuadas. Só que essas colcheias pontuadas ficam um pouco complicado pra gente, né? Porque se a gente for escrever isso só em colcheia, olha só o que acontece. Não cabe. Então esse compasso não é um compasso que vai fechar. Sacou? Não é um compasso que vai fechar só com uma grafia. Você vai ter que somar grafias. Entendeu? Então, você tem que contar quantas semicolcheias cabem em uma mínima, para a gente ver se a mínima é uma boa candidata. Vamos lá. Uma mínima, ela cabe 2 colcheias, e cada 2 colcheias cabe 2 semicolcheias. Então, numa mínima, você cabe 4 semicolcheias. Então, você teria que ter 2 semínimas para ter 8 semicolcheias. Então, a mínima é a nossa candidata mais próxima. Só que ainda assim fica faltando um tempinho. Nesse caso, você tem que ligar a sua mínima a essa semicolcheia. Fica um pouco feio, é verdade, mas é o jeito mais completo de falar desse caso, porque não tem nenhum símbolo único que vai resolver para você. Sacou? Acontece. E para terminar, nós temos aqui essa coisa aqui, né? Essa última música, que ela tem ela deixa bem na cara pra gente qual é a unidade de tempo dela, né? Que é
a mínima, porque ela tem uma... Opa, peraí. Ela conta bem na nossa cara, né, que é uma mínima. E como tem 3 mínimas, né, a gente já sabe que 2 mínimas equivalem a uma semibreve, 3 mínimas equivalem a uma semibreve pontuada. Sacou? É assim que a gente vai fazer. E essa é a resposta da letra E. Sacou? Show de bola, galera. Agora com essa questão resolvida, a 8, vamos para 9, que é identificar o modo e a tonalidade da música. Ué, não tá indo. Ah, agora foi. Que é uma questão que a gente vê um pouco pela amadura de clave, mas também um pouco pela própria construção da música. Nessa questão, no caso da Unirio, você vê isso pelo edital, ela não vai pedir modos gregos. Então você não vai ter a possibilidade de ser, essa música é em Ré frígio. É sempre maior ou menor. E no caso, como está falando de modo, não está falando de escala, não se tem a possibilidade de ser tipo é menor harmônico, menor melódico. Não. É simplesmente uma questão de maior ou menor. Ou é maior ou é menor. Show? Show de bola. E para identificar se é maior ou menor, existem algumas coisas que você consegue usar como dicas, vamos dizer assim, para isso, sabe? Que são os acidentes das questões. Porque se você tem acidentes, e por acidentes eu quero dizer tipo sinais, tipo esses aqui, ó, aqui na letra D. Você tem esse sinal aqui, aqui você tem esses aqui. Esses sinais, eles podem ser muito... Esse aqui também na letra E. Eles podem ser muito... Eles ajudaram muito você a identificar rápido se essa questão ela é em determinado tom. Além da harmonia, lógico. Mas eu sempre olho primeiro para os acidentes que eles já tipo, dão uma boa indicativa. Tá certo, galera? Então, sempre veja isso. Primeiro, armadura de clave. Depois, os acidentes. E aí você vê a harmonia. Dessa maneira você vai conseguir ver por essas questões como você vai fazer, como se resolve. Eu vou até dar um zoomzinho para a gente poder ver melhor aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, essa questão do Chopin. Bom, temos aqui Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. E por aquela regra que a gente já falou, quando o último sustenido ele vai, em tom sustenido ele vai identificar qual seria o tom maior, né? Para logo depois. Porque esse Mi indica que é sensível a um Mi sustenido. Então, é a sétima, né? Então, o nosso tom maior, aí nesse caso seria Fá sustenido maior. Mas, ele pode também ser o relativo, né? Que não é Fá sustenido maior. Então, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que ter isso em mente. Porque a gente pode estar numa pegadinha, sacou? A gente pode, na verdade, estar em Ré sustenido menor, que é o relativo. Então, vamos ver. A gente não tem nenhum acidente. Isso já é um bom indicativo de que é em Fá sustenido maior mesmo. Agora, vamos lá. Harmonia. Isso aqui é um Fá sustenido maior, Fá sustenido maior, Fá sustenido maior. Aí vai para esse Mi, Si com um Solzinho aqui, né? Fazendo Mi, Si, Sol. O que é um acorde dominante, né? No caso, pelo arpejo aqui, Dó, Fá, Lá, Sol, Ti. Uma resolução para um Fá sustenido maior. Então, ele bate muito na tecla do Fá sustenido maior. Não tem nenhum acidente e a armadura diz isso. Então a tonalidade eu vou até usar isso aqui para a questão, né? A gente pode reutilizar. É Fá sustenido maior. Perfeito? Estou usando aqui o negócio da letra... que essa questão eu não lembrava que tinha na prova. Bom, vamos agora para a segunda questão, letra B, onde a armadura de clave, lembre-se, armadura de clave, acidentes, e aí depois a harmonia. Ela nos diz que essa é uma armadura de clave de Lá maior ou Fá sustenido menor, né? Só que a gente tem isso, não tem nenhum acidente aqui. Já é um bom indicativo de que estamos em Lá maior. Então, a gente começa com o acorde Lá maior, depois Dó,
Mi, acorde menor aqui, muitos acordes da região de Lá maior. Então, se você for a fundo na harmonia, aí você vai ver que ela é uma harmonia de Lá maior e termina num Lá maiorzão aqui, né, mesmo? Termina com um Si7, um Mi7 por um Lá maior, ou seja, um 5 indo para um 1, né? Então, ainda tem um sétima, né? Então, realmente, ela é um acorde, ela é uma música em Lá maior. Para a letra C do nosso querido amigo Bach, ela tem uma armadura aqui que pode ser armadura ou de Mi bemol maior ou de Dó menor. E aí a gente vê a música. Então, a música, ó, Dó, Dó, Sol, Mi, Dó, Sol, Sol. Olha só que coisa. Essa música ela tem uma questão complicada, porque ela tem muito Mi bemol, mas ela também usa muito nos acidentes de Si bemol e de Lá bemol, né? Que seriam o equivalente à escala melódica de Dó. Então, é muito complicado isso daí, né? Porque você pensa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não, porque olha só, você pode ser Dó menor ou Mi bemol maior, e você tem esses acidentes. Os acidentes já são um baita indicativo de que está em Dó menor. Porque se não tivesse acidente, seria muito mais provável de ser Mi bemol, porque Mi bemol não necessitaria de acidentes. Então a gente tem isso aqui, né? Temos os nossos indicativos aqui. E com a harmonia, tendo o Mi bemol e delineando esses acordes, fica muito parecido como se fosse de fato um acorde, uma música em Dó menor. Apesar de que tipo, ele não tem acordes chapados, porque essa é uma textura um pouco mais contrapontística de Bach, você tem, né, ainda assim um Sol aqui com Si, que é uma indicação da dominante do tom de Dó, e mais seguido de um Mi bemol. Então realmente é menor. Significa que esse, e eu estou esquecendo de escrever aqui, em Lá, eu vou escrever aqui, Lá maior, Fá sustenido maior, e na letra C a gente tem Dó menor. Show? Show de bola. Agora a letra D de dado, a gente tem aqui mais uma música do Bach, em que ele usa, né, onde tem essa, vamos lá, que de vez em quando eu mesmo já vou indo no automático, onde a gente tem uma armadura de clave de Ré maior ou de Si menor, com um acidente aqui, que é o Lá maior, que é um acidente em Lá, que é o acidente que mais indica alguma coisa, porque quando você quer indicar que está numa tonalidade mesmo, é importante você ter a dominante dessa tonalidade, sacou? Que é o quinto grau maior. Para ter o quinto grau maior, a sua sétima tem que ser uma sétima maior. Afinal de contas, o quinto grau ele é montado, né, com a sétima, porque seria a terça do quinto grau, e aí a quinta, né, que seria o segundo grau da escala. Por isso, a sétima ser alterada é muito importante. E em si, a sétima é Lá. Só que se o Lá for o B quadro, a sétima é menor, né? Agora, se o Lá for sustenido, você tem esse movimento de tará, que é a resolução muito importante para você formar, para você firmar o tom. Sacou? E aí, isso dito, o que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que a gente está em Si menor. Porque você tem isso e a harmonia ela indica isso. Com esse Lá sustenido e esse Fá sustenido,
você tem um 5, né, se formando aqui junto com Dó também para o Si. Então realmente estamos em Si menor. E para terminar essa peça aqui, que temos mais uma vez a nossa madura de Lá maior ou Fá sustenido menor, só que dessa vez nós temos um acidente aqui. E esse acidente é na sétima de Fá sustenido menor, que seria o Mi ficando sustenido. E aí eu poderia ver aqui a harmonia com vocês, mas a harmonia vai indicar, né, que é, afinal de contas, uma música que está em Fá sustenido menor. Opa! Eu abri o negócio da edição de vídeo, tô gravando a tela aqui sem querer. Então... E esse é o gabarito dessa questão. Tá certo, galera? Agora já pode voltar aqui pra mim. E é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês a estudar pro vestibular. E eu queria agradecer por quem ficou até agora. Caso você tenha alguma dúvida, caso algum tenha ficado claro, caso eu tenha falado alguma besteira, porque de vez em quando eu tô resolvendo rápido o negócio e aí, de vez em quando, tipo, eu erro o nome de nota, eu erro uma coisinha aqui e me distraio. Comenta aqui, por favor, até pra eu melhorar. E se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha isso aqui com alguém que você acha que vai gostar. Tá certo, galera? Valeu e até a próxima.